É isso que Paulo está dizendo, que Cristo Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. E o que aconteceu enquanto a ressurreição não chegava? A Bíblia diz que Jesus foi ao Seol. Não vai dar tempo de eu ler tudo, mas 1 Pedro 3,19, Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. Jesus desceu às partes mais baixas. Eu não estou vendo Jesus inerte. A vida não acabou. O pó, quer dizer, o corpo expirou, deixou de existir. Jesus, a Bíblia diz que Jesus continuou, ele desceu às partes mais baixas, aquele que veio da glória, aquele que veio do céu, ele vem descendo, ele vem descendo, ele vem descendo, ele desce, assume forma humana, ele veste o corpo semelhante do pecado, ele veste esse corpo humano. Ele experimenta o cansaço, ele experimenta a fadiga, ele experimenta o trabalho, ele experimenta as dores, diz que é homem de dores, que sabe o que é padecer. Esse Jesus desceu da glória, ele vai se tornar um de nós, ele vai ser confundido como qualquer homem. Diz a Bíblia que olhando nós para ele, não vimos nada demais, era apenas um homem. Mas ele continua descendo, Luciano Lino. Ele continua descendo, com a morte, seu corpo é colocado na sepultura e ele vai descer. E para onde ele vai? Ele vai visitar o Seol. Ele vai visitar os espíritos em prisão. E vai proclamar a sua obra no mundo dos mortos. Jesus entrou no Seol. Lá estava Abraão, o seio de Abraão. Lá estavam todos os santos do antigo pacto. Estavam todos aqueles que aguardavam esse acontecimento. Eu imagino Jesus chegando, os ímpios que estavam de um certo lado do Seol, aqueles que tinham perecido, deviam olhar com pesar, com tristeza e com profunda frustração, e dizendo, nós estamos perdendo isso. Olha se nós tivéssemos esperado, olha se nós tivéssemos crido, olha se nós tivéssemos confiado nisso, se nós tivéssemos ouvido os profetas. Mas do outro lado estava Abraão, estava Lázaro, estava os patriarcas, estava Davi, estava aqueles que confiaram e aguardavam a promessa. Eu imagino o Rei dos Reis chegando, eu imagino Jesus chegando, e Jesus já tinha completado a obra. Jesus disse, está consumado. O nosso campeão, ele já tinha feito a obra da redenção, só faltava o Pai dar a carimbada, e a carimbada seria a ressurreição. Mas Jesus se antecipa, ele vai anunciar os espíritos em prisão e dizer, olha, eu venci, olha, eu completei, olha, eu cumpri a promessa do Pai, eu cumpri a promessa de salvação, eu sou aquele que é, que era e que há de vir, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu imagino Jesus reconhecido pelos demônios. Eu imagino Satanás tendo que se curvar e entregar para ele as chaves. Jesus dizendo para Satanás, agora você não tem mais a chave da morte. A chave da morte é minha. A chave da morte é minha. Jesus disse, olha que coisa maravilhosa. Jesus disse a Lázaro, na época da morte de Lázaro, disse às irmãs dele, né? Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz, você não sabe que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem? Ouvirão a voz do Filho do Homem. Então Jesus deu uma amostra grátis. Lázaro, vem! E Lázaro, que estava lá no céu, teve que dar um tchauzinho para todo mundo. Eu estou ouvindo a voz dele. Ele está me chamando. Ele está me chamando. E o poder da palavra de Jesus suga Lázaro e o coloca de volta no corpo. Depois de 4 dias o corpo é completamente restaurado e Lázaro sai todo amarrado, sai do túmulo. E Jesus diz, desatai-o e deixai-o ir. Jesus diz, eu tenho a chave da morte. Está em Apocalipse. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tomou a chave da morte e do inferno e assumiu o comando de todas as coisas. Ele assumiu o comando de todas as coisas. E olha que coisa maravilhosa. Diz a Bíblia que Jesus
levou cativo o cativeiro. Jesus pegou todas aquelas pessoas que estavam lá e disse: agora vocês me acompanhem, me acompanhem. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus é o nosso campeão. No sábado Jesus estava em plena atividade. Ele no sábado estava assumindo o seu senhorio. Romanos 14:9 diz que Jesus é Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Jesus é o general da eternidade. Jesus é o Senhor. É aquele que tem o comando sobre todas as coisas. Mas Paulo continua dizendo: eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meu amigo, a vida ou a existência não cessa quando o corpo cai. A morte física significa a separação da alma do corpo. A parte eterna, a parte espiritual deixa o corpo. A consciência, a existência deixa o corpo. O corpo sem a alma, ele se desfaz. Mas a alma prossegue, a alma continua. A questão toda é para onde vai a sua alma. Este é um tema que as pessoas, elas induzidas pelo erro, pelo próprio diabo, elas tentam adiar, considerar essas coisas. Mas eu quero nesta noite, pelo Espírito Santo, dizer a você: não adie considerar essas coisas. Veja, havia um homem, Jesus conta, que os seus campos produziram muito naquele ano. Ele produziu em grande quantidade e ele viu que o armazém, que o seu celeiro era pequeno para armazenar toda a sua colheita. E ele pensou: o que eu vou fazer com tanta colheita? Já que os meus armazéns, já que os meus celeiros não suportam. Já sei, ele pensou, vou derrubar esses celeiros. É você, às vezes, quando pensa na sua faculdade, do seu novo emprego, da sua nova carreira, da sua promoção, você está dizendo: agora eu vou poder comprar uma casa nova, eu agora vou poder comprar o carro dos meus sonhos, eu agora vou poder ir ao shopping e comprar umas roupas novas, renovar o meu guarda-roupa. Jesus conta, esse homem disse: eu vou derrubar os meus celeiros e vou fazer outros maiores, e vou pegar todo o resultado da colheita e vou colocar nesses celeiros, e eu vou dizer a mim mesmo, a minha alma: oh, minha alma, você tem grande abundância, tens para muitos anos, goza, deleita-te na tua colheita. E ouviu-se uma voz do céu, uma voz da eternidade, dizendo: louco, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. Hoje mesmo você será convocado. Porque, meu irmão, a humildade, você precisa entender o seguinte: a humildade significa reconhecer que você é transitório, você é peregrino. Todas as coisas pertencem a Deus. Tudo foi criado por Ele, para a glória dEle, por meio dEle subsiste. A sentença de Deus foi dada a Adão, disse: tu és pó e ao pó tornarás. É uma reafirmação de que o homem não pode com Deus, o homem não pode enfrentar Deus, o homem não tem condições de vencer Deus. E talvez você se arrogue e diz: olha, eu tenho minha família, eu tenho meus sonhos, eu tenho meus projetos, e você ignora a ameaça que vem adiante de você.
Você ignora o destino da sua alma. Você sempre adia essa decisão. Você sempre deixa ela para depois. Você considera, pastor, essa mensagem é muito bonita. Essa coisa que o senhor falou de Jesus, eu acho isso muito bonito. Eu acho realmente, está tocando o meu coração. Mas você não leva isso realmente no profundo do seu ser em seriedade. Você não leva isso para uma consideração realmente séria. Você deixa isso para depois, você adia isso, porque você acredita que você tem muito tempo pela frente, você acredita que anos te aguardam, talvez sim, talvez não. A Bíblia diz que a sentença do céu foi: ô louco, hoje te pedirão a tua alma. E a pergunta do céu foi: o que tens preparado, para quem será? Para quem será? Porque de repente você acha que é para você acha que é para os seus filhos, mas existe um tesouro dentro de você, e esse tesouro é a eternidade, esse tesouro é a sua alma, esse tesouro precisa ser levado em consideração, porque se você perder isso aí, você perdeu tudo. Jesus disse: de que vale ao homem? Olha o que Jesus fala, é Jesus que está falando. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro? De que vale ao homem ganhar fama? De que vale ao homem ganhar riquezas? De que vale ao homem ganhar aplausos? De que vale ao homem ganhar prazeres mil, se ele perder a sua alma? Se ele se perder eternamente? Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que Deus não quis sacrifícios. Diz a palavra de Deus: oferta pelo pecado e sacrifícios não quisestes, mas corpo me formaste. A Bíblia declara que essa é uma afirmação profética a respeito de Jesus. Deus recebeu durante muitos séculos sacrifícios de touros, sacrifícios de cordeiros, sacrifícios de animais, mas no final fica a declaração divina que esses sacrifícios não podiam tirar pecado. Eles cobriam o pecado, mas não tiravam o pecado. Mas vem aquele que é o verbo. E a Bíblia diz que ele diz: corpo me formaste. E Jesus, então, quando assume a forma humana, quando ele recebe um corpo humano, ele vai fazer a nossa salvação. E como é que Jesus vai fazer a nossa salvação? Por meio do corpo. Por meio do corpo. Sua vida santa e justa estava agora contida no corpo humano, com sangue circulando em suas veias. E Jesus vai pegar essa vida santa e vai cravar na cruz. Preste atenção no que eu vou te falar, porque isso é muito importante para você. A Bíblia diz que Jesus ficou na cruz, eu falei isso aqui, e ele suportou a condenação, ele suportou a rejeição do Pai. Mas Jesus, ele vai falar uma frase importante, ele diz: está consumado. A pergunta que eu quero fazer e levar você a pensar é: Jesus falou, está consumado, ele estava no corpo ou fora do corpo? Ele estava no corpo ou fora do corpo? Ele estava no corpo, ele estava na cruz, ele estava agonizando. E o pai disse para ele, o pai certamente sinalizou para ele: estou satisfeito. Você comprou seus amigos, você comprou os teus amados, as pessoas que você ama, eles estão comprados, eu aceito a tua oferta. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo, Jesus não estava na sepultura, ele não estava no mundo dos mortos, ele estava no corpo, ele estava no corpo, ele estava no corpo. O que isso significa, pastor? Eu quero te dizer uma coisa: a questão da eternidade, ela não é resolvida fora do corpo, ela é resolvida no corpo. É no corpo. Enquanto você estiver no corpo, Deus está apelando a você. Deus está dizendo a você: arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te e toma a oferta do meu filho, toma o sangue do meu filho e apresenta por ti mesmo. Apresenta por ti mesmo. Jesus disse: minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que Jesus está usando de trocadilho? Ele está dizendo o seguinte: se você não pegar a cruz, se você não pegar a oferta de Jesus, se você não pegar a morte de Jesus e não tomar ela para você e dizer: essa morte é minha, essa morte é para mim, ele morreu por mim, ele derramou seu sangue por mim.
Se você não fizer isso enquanto estiver no corpo, eu lamento te informar, quer você goste dessa mensagem ou não, você estará perdido eternamente, você estará em trevas profundas. Você estará definitivamente afastado da presença de Deus, porque Deus enviou seu Filho em figura humana, Ele viveu a vida perfeita e Ele padeceu no corpo. Ele padeceu no corpo. Você precisa tomar decisão por Jesus enquanto estiver no corpo. A Bíblia diz, aos homens estar ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Todos havemos de comparecer diante de Deus. Olha, os homicidas, vocês vão comparecer diante de Deus. Os adúlteros vão comparecer diante de Deus. Os efeminados vão comparecer diante de Deus. Os avarentos vão comparecer diante de Deus. Os idólatras vão comparecer diante de Deus. Os mentirosos vão comparecer diante de Deus. Os orgulhosos vão comparecer diante de Deus. Os abomináveis vão comparecer diante de Deus. Os violentos vão comparecer diante de Deus. Os espancadores vão comparecer diante de Deus. Os cruéis vão comparecer diante de Deus. Os feiticeiros vão comparecer diante de Deus. Os rancorosos vão comparecer diante de Deus. Os invejosos vão comparecer diante de Deus. Os ciumentos vão comparecer diante de Deus. Essa mensagem, foi pregada pelos profetas, ela ecoa até hoje. E você veio essa noite aqui, você pensou que ia ouvir só a mensagem de que Deus quer te dar uma vida melhor, que Deus quer fazer você prosperar no seu trabalho, que Deus quer curar a sua doença, Deus também quer. Mas você precisa saber que Jesus não veio ao mundo só para curar doenças físicas. Jesus não veio ao mundo para você comprar um carro zero. Jesus veio ao mundo carregar os seus pecados. Jesus veio ao mundo suportar a sua condenação. Todos havemos de comparecer diante dele. Eu vou falar, isso serve para nós crentes também. Irmão, Deus é muito santo. Deus é muito santo, não brinquemos com Deus. Os profetas diziam, eu estou todo trêmulo. Eu estou todo trêmulo. Deus é tão santo, que mesmo os seres mais gloriosos se constrangem de olhar diretamente para Ele. Diz que Deus apareceu em visão para Isaías. Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. A orla de suas vestes enchia o templo. Os serafins estavam diante dele e tinham 6 asas. Com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam seu rosto e com 2 voavam. Pergunte-se, por que eles cobriam o rosto? Moisés falou, Senhor, deixa eu ver o teu rosto. Isso me basta. O Senhor disse, nenhum homem verá o meu rosto e viverá. Mas eu farei passar toda a minha bondade diante de você. Fica atrás daquela pedra. Se coloca na fenda. Olha pela fenda, eu vou passar. Quando eu passar, tu me verás pelas costas. A Bíblia diz que quando Deus passa, Moisés entra em estado de alteração de consciência. Moisés entra em estado de transe profundo.
E ele começa a adorar a Deus, entoar louvores, totalmente alterado de consciência. Tamanha a glória e a majestade de Deus. Nós podemos imaginar, mas nós não temos como precisar. A glória e a majestade de Deus está acima da nossa compreensão. Imagine aquele que criou as galáxias, que criou o universo, que criou o mundo microscópico, que criou todos os seres que respiram, que criou todas as estruturas. Glorioso e majestoso em poder, santo. E Deus disse que há de julgar os homens por meio do varão que destinou para isso. Sabe quem é que vai estar sentado no trono de juízo? Ele mesmo. Ele que te oferece salvação. Ele vai chegar um tempo em que ele não vai mais oferecer salvação, ele vai estar sentado no trono de julgamento. E todos vão comparecer diante dele. Escute isso. Você está achando que aquele pecado secreto seu está escondido dos olhos dele? A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo que percorrem a terra, contemplando os bons e os maus. Sabe aquele segredo profundo guardado dentro de você? Ele sabe. Não se iluda, ele sabe. Ninguém sabe, mas ele sabe. Sabe aquelas palavras duras que você proferiu? Ele ouviu as palavras. E ele é santo. Os serafins cobrem o rosto porque não se atrevem a olhar diretamente para ele. Ele deixa até anjos constrangidos de tão puro de olhos que ele é. Pastor, eu vou fugir. Eu quero dizer para você que não há como escapar dele. O salmista diz: para onde, Senhor, fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás ali. Se eu descer ao abismo, tu me verás. Se eu tentar me esconder na escuridão, as trevas e a luz são iguais para ti. Se eu descer às profundezas do oceano, tu me verás de lá. Eu quero te dizer, meu amigo, que Deus não precisa da polícia. Deus não precisa nem de soldados. Ele te chamará, Ele te convocará e você será trazido pela sua palavra diante dEle. E Ele examinará o seu coração, acredite. E será o terror. Será horrível. Para quem, pastor? Para quem não tiver o sangue. Você entendeu a salvação, você entendeu o evangelho. O evangelho é coisa séria. Todos havemos de comparecer, mas qual será o desenrolar dos eventos? Dependerá. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Paulo também diz: ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Sabe qual é o segredo? Pastor, eu cometi adultério, eu cometi fornicação, eu me prostituí, eu cometi todo tipo de impureza, meus pensamentos são podres, minha mente está cheia de coisa suja, é inveja, é orgulho, é maledicência, é todo tipo de iniquidade. Não tem esperança para mim, pastor? A resposta é: tem. Qual é a esperança? Lembra, ele tomou sobre si as nossas culpas. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Carregou com ele, levou para a cruz. E lá na cruz, ele fez a expiação. Ao terceiro dia, ele ressuscita. Qual o valor da ressurreição de Jesus? O principal valor da ressurreição é que com a ressurreição, Deus carimba a obra de Jesus. Deus autentica. Deus diz: eu aceitei a obra dele, eu ressuscito para que ele seja o primeiro na reversão da morte. Ele volta, ressuscita, e tragada será a morte na vitória. Um dia, quando ele proclamar, eu estou imaginando Jesus dando um grito. Quem imagina Jesus dando um grito? Oh, aleluia! Irmão, ele é Deus. Sabe como é que eu imagino? Eu imagino Jesus falando assim: Celso! Se eu já estiver na eternidade, tiver partido, quando ele gritar Celso, eu já estou, voei para dentro do corpo, já voltei do pó. Ele me chamou. Aleluia! Os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. Mas se for, nós estamos aguardando ele vir no nosso tempo. Mas se for, a gente não tiver ainda morrido, eu virei também. Celso! Corpo transformado, sobe para cá. Vem ao meu encontro. E eu vou olhar para o lado e vou ver vocês. E a gente vai subir ao encontro do Senhor dos ares. Ele cercado de seres celestiais. Cercado de anjos. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: as religiões não têm isso. Os muçulmanos querem morrer como mártires para ter um harém com 70 virgens. Para se prostituir com 70 virgens. Por toda a eternidade. Espíritas querem reencarnar. E diz que o homem vai ficando melhor, a humanidade está ficando cada vez pior. Nós estamos voltando aos tempos de Sodoma e Gomorra. As religiões querem mostrar que se você fizer alguma coisa, você vai evoluir e vai ficar melhor, e você vai chegar até onde Deus quer que você chegue. Somente nós temos um mediador. A obra dele é completa. Eu falo para o novo convertido, eu digo assim: olha, Jesus fez tudo. Jesus fez tudo. Jesus é o meu campeão. Jesus é o meu salvador. Jesus é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a refulgente estrela da manhã. Ele é o lírio dos vales, a rosa de Sarão, o sol da justiça, o martelo que esmiuça a penha. Ele é a palavra de Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é o pão. Ele é a água viva. Jesus basta para nós. Qual é o maior desejo de um cristão mesmo? Eu vou falar, o cristão mesmo.
que hoje nós temos evangélicos. Qual a sua religião? Eu sou evangélico. Mas eu estou falando de cristãos. Qual o maior desejo de um cristão? Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, que dizem ser o meu Senhor. Vamos ficar de pé. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Aleluia! Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é vencedor. Essa é a esperança. Olha o cristão, ó. Um dia também. Essa é a minha esperança. O verei face a face. Vê o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E assim eu creio. Oh, pela minha fé. Cadê os cristãos? Oh, aleluia. Verei o seu rosto. Verei a Jesus como Ele de novo. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre. Eu creio no Cristo que é vencedor. Olha a promessa, é isso que eu quero. E um dia também. Oh, aleluia. O verei face a face. Seus cabelos brancos como a neve. E assim eu creio. Oh, aleluia. Pela minha fé. Oh, aleluia. Verei o seu rosto. Verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto. Verei a Jesus como Ele é. glória, glória, glória. Você que foi convidado, você foi trazido aqui, deixa eu te falar. Quer você aceite isso ou não, você não está aqui por acaso. Não existe acaso. Existe o Espírito de Deus apelando a você. O Espírito de Deus indo atrás de você e fazendo você conhecer essas verdades. Será duro comparecer diante de Deus com todas as nossas faltas, sem trazer sangue. Então Deus está te convidando através do pastor, e dizendo, venha hoje receber o sacrifício de Jesus, para ser seu sacrifício, ser a sua oferta,
aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Saia do seu lugar, você que veio aqui hoje. Se pastor, eu quero hoje entregar minha vida a Jesus Cristo. Eu quero que Jesus seja meu Senhor e meu Salvador. E você sai daqui hoje salvo. Se você quiser, pode sair do seu lugar e vem aqui na frente. Venha hoje entregar a sua vida a Jesus. Não adie, toma essa decisão agora, porque Deus, Ele quer, a partir de hoje, cancelar os seus pecados. A Bíblia diz que todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, o seu nome é escrito no livro da vida, e os seus pecados são cancelados, é o que diz a Escritura. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se tiver alguém, é só sair do seu lugar e vir aqui agora, entregar a sua vida a Jesus.